Meus queridos, saudação de paz. Hoje eu quero vos convidar para falarmos a respeito de uma importante matéria, de um importante assunto da teologia bíblica, que é a doutrina da Trindade. Mas antes eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal no YouTube. Eu não sei por onde você está vendo exatamente esse vídeo. De repente é um Stories, de repente aí é alguém que te enviou pelo WhatsApp. Mas vai lá na minha bio, pr_Márcio Lopes, é o meu Instagram, e lá você vai encontrar o link do meu canal no YouTube. Curta, comente, compartilhe, né? Nos ajude a ganhar vidas para o reino do Senhor e que pessoas se apeteçam a aprender a palavra de Deus, tá bom? Dito isto, eu quero te convidar para fazer aqui uma introdução a respeito desse assunto. Eu vou dirimindo por semanas aí algumas coisas. Hoje eu gostaria de dar uma introdução breve a respeito do que é a Trindade. E depois eu falarei um pouco sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Quando nós vamos falar deste importante e relevante assunto que é a doutrina da Trindade, a primeira coisa que eu preciso lhe falar é que esse termo Trindade, triunidade, nós não encontramos nas páginas bíblicas. Ou seja, nós vamos encontrar em livros teológicos, nos seminários, na academia, nos púlpitos, nas escolas bíblicas dominicais, mas não nas páginas bíblicas propriamente dito. Nós vamos encontrar, por exemplo, esta citação sendo feita a primeira vez por um dos pais da igreja, chamado Tertuliano. Ele viveu entre os anos 160 e 220 da era cristã, e ele, identificando Deus nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ele então denominou esse nome Trindade. Mas não há esse nome na Bíblia. Assim como o próprio nome Bíblia não é encontrado nas páginas sagradas, né? É encontrado outros termos referentes à palavra de Deus, à Bíblia, mas não um termo Bíblia propriamente dito. Então, quando nós vamos pensar sobre esse assunto, eu quero convidá-los a lermos, por exemplo, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Em seu primeiro capítulo, nós vamos encontrar que no princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui é possível ver a Trindade, porque o nome Deus aqui se refere a um único Deus. Então, algo que precisa de estar resolvido e de ser resolvido entre nós é que os cristãos evangélicos, com muita especificidade, eu digo isso, cremos na existência de um único Deus, mas que se apresenta em três pessoas, como eu já disse, repito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, mas um único Deus. Portanto, nós somos monoteísta. Monoteístas são os que creem em apenas um Deus. Existem os politeístas, que creem em vários deuses, os teístas, que creem em um Deus, mas que acredita na existência de outros, e ele então escolhe o seu, e os enoteístas, que acreditam em vários deuses, mas há um que se sobressai, que ele de fato está sobre os demais, assim podemos dizer. Mas os cristãos evangélicos são monoteístas. Cremos que só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um doador da vida, só existe um criador, só existe um mantenedor da vida e mantenedor de todas as coisas. Quem é este? Deus. Mas ele se apresenta em três pessoas. São três deuses? Não. É um Deus que se apresenta em três pessoas. Aí é que tá. É difícil de explicar isso porque isso é simplesmente inexplicável. Nós cremos. Então, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Aqui está a Trindade. Nós vamos encontrar no verso de número 2, por exemplo, dizendo que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Aí olha só que coisa interessante. E o Espírito de Deus, esse Espírito está com E maiúsculo, ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, se movia sobre a face das águas. Corroborando com Gênesis 1:2, nós vamos ler João, capítulo de número 1 e o verso de número 1,
vai dizer, no princípio, que princípio? Princípio de tudo. Antes de haver qualquer outra coisa, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui está se tratando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Deus Filho. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, já que lá no Gênesis nós vamos encontrar que no princípio criou Deus, lá está o Pai, lá está o Filho, lá está o Espírito Santo. O Espírito Santo pairando sobre a face das águas, o próprio Deus Pai que está ali agindo naquilo que é a produção de tudo, e o próprio Filho agindo nessa produção. Ou seja, nós temos ali a Trindade. Um outro termo que é interessante e vale a pena nós falarmos aqui é um termo grego chamado pericorese. E esse termo pericorese é um termo que fala da Trindade, por exemplo, que não tem uma relevância de um sobre o outro. Não existe uma hierarquia sobre a Trindade. Não exista quem seja maior ou menor. Aliás, eles têm alguns atributos, que nós assim chamamos, incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? Atributos que não se divide com o homem. Existem atributos que Deus comunica, que ele divide, existem outros que ele não divide. Um dos que ele não divide, por exemplo, é a autoexistência. Deus é autoexistente, ninguém o criou. Não existiu um Deus para depois criar outro. Não. Eles três existem por si só. Eles são autoexistentes. Eles são dotados de um outro atributo incomunicável chamado aciedade, que indica que Deus não tem data de nascimento. Ou seja, ele é autoexistente. Ele existe por si só. Mas não existe o Espírito Santo sendo maior que o Pai, o Filho sendo maior que o Espírito Santo, o Pai sendo maior que o Filho. Não, a nomenclatura Pai, Filho e Espírito Santo está na Bíblia, mas não existe um que seja maior do que o outro, tá bom? Aqui está a introdução do que é a doutrina da Trindade. E aí, só para encerrar, para não alongar muito, quando nós vemos Mateus, capítulo de número 3, e o verso de número 13 em diante, nós vamos ver a partir do desse verso 13 o batismo de Jesus. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus no verso número 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, nós temos aqui a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, existe apenas um Deus que se apresenta em três pessoas. Não há como explicar isso. Então entra para o campo da fé e a gente apenas crê. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar e também aí de tecer esse comentário que é sempre importante. Marque outros amigos, faça com que eles vejam esses vídeos aí, marque eles, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado, tá bom? Semana que vem eu falo com especificidade só sobre o Pai, depois só sobre o Filho, depois só sobre o Espírito Santo. Fica ligadinho e que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço!